do que está acontecendo com a Bolsa. Né? A gente tem ali nossas discussões internas de que talvez o adiamento da queda de juros dos Estados Unidos deu uma aguada no chope ali, que o final do ano foi muito bom para os mercados de ações, e agora a gente está sentindo um pouco isso. Mas o Brasil está ficando bem para trás das outras bolsas mundo afora. Né? Se olhar no relativo ali, o Brasil está ficando bem para trás em relação a tanto bolsas emergentes quanto desenvolvidas. Sim. Como é que você está olhando o mercado nesse momento? Qual é o seu diagnóstico de... entre, no meio disso tudo, gringos saindo da Bolsa, né? Sim, números absurdos de resgate dos gringos. Como você está acompanhando isso, Mota? Tá. Acho que essa resposta tem várias partes, né? Como sempre, né? As coisas não são tão... Elas são fáceis de saber depois, né? Mas as explicações são boas quando elas são um pouco mais construídas, assim. O que a gente acha que aconteceu, tá? De fato, né, você teve ali em outubro e novembro, né, processo de início de desinflação, ficou mais claro em várias economias, principalmente as economias externas. O Brasil já estava meio que nesse processo, já tinha começado a queda de juros. E aí, quando teve, principalmente a comunicação do Fed mudou, você teve o que o pessoal de macro chama de Fed Pivot, né? E aí você teve um rally muito forte, né, no final do ano, associado a uma reprecificação não só das bolsas, mas também dos mercados de juros. Assim, só para a gente botar em contexto, ali no final de dezembro, a expectativa do mercado era que iam ter 7 quedas de juros do Fed, né? E eu acho que, de fato, né, assim, a gente tá rodando fundo já há 2 anos e muitas vezes, quando exagerou o mercado de juros nos Estados Unidos, foi um momento que talvez já era para dar uma segurada nas posições. A gente fez isso algumas vezes nesses 2 anos. E a gente fez também agora na virada do ano, tá? A gente reduziu o risco de maneira relevante, assim, tá? Só para... acho que é pouco usual o pessoal de bolsa vem falar que vendeu, né? Mas a gente chegou a ter 10% comprado só no final do ano, tá? 10%? Do net do fundo comprado, tá? Caramba! A gente, ao longo desse ano, a gente já retomou grande parte das posições, né? O mercado realizou um pouco. Mas, de fato, eu acho que o mercado exagerou na precificação ali. Mas isso não explica porque a Bolsa do Brasil caiu, né? Principalmente com vários outros mercados subindo, né? Sei lá, pegar o exemplo do México, né? O México sobe razoavelmente no ano, né? Mas a verdade é que eu acho que uma coisa que foi muito negativa nesse início do ano foi a performance da Bolsa na China, né? E performance dos mercados emergentes, assim, no geral, né? Que a China ainda é muito importante. Acho que algumas pessoas que já vieram aqui já falaram, né, como é importante esse fluxo de mercado emergente, e que a gente muitas vezes explica que o mercado caiu aqui por razões locais, mas na prática o externo importa mais, né? Então, sei lá, pegar aqui, ó, Bolsa do México sobe 3% no ano, né, em dólar. A Bolsa do Brasil cai 6%. A bolsa chinesa cai 1% no ano agora, recuperou um pouco aí recentemente. Mas eu acho que a razão muito específica da gente estar um pouco pior aí do que os pares e as bolsas na média é muito porque a China está num momento bem negativo, seja pelo vetor minério de ferro, né, que pega a Vale. Eu acho que o nível de problemas brasileiros, acho que até a gente está entrando num ano que provavelmente a gente vai discutir menos Brasília do que a gente discutiu em 2023, 2022, 2021. Então eu até acho isso positivo para os mercados e esse nível de ruído de Brasília diminuir, tá? Mas eu acho que a China foi, de fato, o fator principal aí para que a gente tenha essa performance negativa e essa saída toda de gringo da Bolsa. Aí quem comprou, né? Acho que essa é uma pergunta, né? Acho que os fundos locais, institucionais, né, compraram pouco. A pessoa física comprou um pouco, mas acho que os buybacks estão bem ativos, né? Os buybacks, então as próprias empresas estão comprando ação, né? Então, não que isso seja o melhor sinalizador, né? Se você olhar, tem muita literatura que fala que, eventualmente, as empresas comprarem não é o melhor indicador possível, mas acho que quando alguém vende, alguém tem que comprar, né? Então, acho que é importante também entender quem está comprando. E eu acho que, assim, é muito fácil falar que a bolsa tá barata, mas eu não gosto dessa história da bolsa tá barata. Eu acho que a bolsa tá barata em relação ao quê, né?
A verdade é que, se você olha, a gente até fez um estudo recente, enfim, a gente vai fazer uma carta do fundo, ainda não tá publicado, talvez quando o episódio sair já vai estar. Se estiver, o pessoal já vai receber. Mas enfim, a gente vai publicar esse mês aí, provavelmente. E acho que a história é assim, a renda fixa no Brasil é muito alta, a Bolsa em tempos áureos até tem anos muito bons, mas quando você pega um prazo muito longo, a Bolsa não ganha da renda fixa sempre, muitas vezes não ganha, né? E eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter, assim, por que isso acontece, por que isso não acontece e tal. E eu acho que o que a gente pensou como estúdio, né, quando a gente fez o long bias, era falar, olha, se a gente tiver um fundo mais flexível, a gente pode atuar de uma maneira que a gente, de fato, vai investir mais, né, unidades do fundo quando os preços estiverem realmente bons, vai ter menos, né, como a gente falou aqui, quando o mercado não tô perdendo aqui o adjetivo, mas, enfim, ter uma emoção positiva, vamos dizer assim, a gente vai reduzir um pouco, e aí vamos navegando e acho que a gente vai conseguir compor capital, né? E a história é que, assim, eu acho que aí é um pouco de uma reflexão pessoal, assim, é que a gente tem que compor capital. Se a gente conseguir subir esse 20% ao ano, né, assim, 20% ao ano, quando você olhar em 10 anos, vai ser um retorno muito, muito bom, né? Não tô falando que seria target do fundo, nem nada, não, mas acho que seria um resultado, né, desejável, né? Acho que para todo mundo que faz algum tipo de investimento. Mas a verdade é que a gente precisa errar pouco, tentar perder menos dinheiro, né, quando as coisas vão mal. Mas a gente também tem que se aproveitar quando as coisas estão excessivamente pessimistas, assim. Uhum. Eu acho que a gente vive um bear market, acho que talvez dos mais longos na história do mercado brasileiro, assim. Não tem nenhum momento, né, desde 2003 que o mercado ficou em queda, assim, né? O mercado doméstico, estou excluindo Petro, Vale e tal, 3 anos, né? Você teve lá o momento lá de 2014, que teve a Dilma e foi pior, 2013 para até 2016. Mas acho que esse período de ações domésticas indo tão mal, período de, as margens das empresas piorando estruturalmente. Eu acho que foi uma época que, quando você olha os gestores de ações na média, não foram bem, né? O pessoal criticando muito. Então, acho que a gente está, de fato, vivendo um período muito pouco comum na indústria de ações no Brasil. E eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, assim, do que são os acertos, os erros. E eu acho que esse mandato flexível faz sentido num contexto como esse. Uhum. E a gente está tentando, enfim, fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, é uma discussão que ganha... Eu quero voltar do Brasil tá mal por causa da China. Queria explorar um pouco mais isso. Mas antes, essa discussão de no Brasil a Bolsa perde para renda fixa, isso né, vez e outra no Twitter surge lá o Ibov versus CDI, né, e tudo mais. Mas a conclusão desse estudo tendo a flexibilidade, né, aumentando na baixa, diminuindo na alta, seria mais sendo tático e a bolsa é melhor que... Não, assim, eu não tô querendo aqui ter uma magic formula, né, do Greenblatt, não é isso que a gente tá se propondo aqui, mas a gente fez um exercício simples, tá? Que é basicamente assim, se você fizesse um rebalance, né, se você fizer 40% comprado e quando subir para 44 você vai ajustar para 40 e quando for para 36 você vai ajustar para 40, só pegando um exemplo, você melhora o seu retorno do seu portfólio de maneira estrutural no tempo. Em relação à sua posição comprada em bolsa ou sua posição só em CDI. Melhora para os dois lados, tá? Então, não estou falando que aqui isso é uma fórmula mágica, nem nada, não é esse o propósito, mas, de fato, o Brasil tem um custo de capital muito alto e empresas que, em muitos casos, não têm um retorno sobre capital tão elevado que justifique, né, esse custo de capital tão alto, né? Então, eu acho que tem maneiras de ganhar dinheiro em bolsa, né? Quando você olha, sei lá, os long onlys tiveram retornos significativamente acima, long onlys bons, assim, né? Essa indústria que é razoavelmente grande, todos ganham do bolsa, né? E todos têm a grande maioria tem um resultado bem acima da renda fixa. Mas eu tô falando da média, porque não tô aqui querendo, né, dizer que a gente vai ter um stock pick melhor, nem nada. Não é essa a discussão aqui. A gente até quer ter, a gente pretende ter, tenta ter, né? Mas eu tô falando aqui de uma discussão mais, né, média sobre o que é investir em ações no Brasil, né?
E isso vale para small cap, vale para mid cap, vale para large cap, tipo, nenhum desses índices, né, que a bolsa tem histórico aí todos desde 2005, ganharam da renda fixa, né? Seja a IMAB, seja a CDI. Então, eu olho e eu falo assim, olha, achei que uma estratégia flexível faz sentido no Brasil. Eu acho que uma estratégia long only também faz sentido no Brasil. A gente tem os dois fundos lá, né? Mas eu acho que é uma reflexão que, principalmente num momento como esse, acho que muita gente está fazendo, né? E essa história de comprar incentivado, tal, é muito bom. De fato, os prêmios estão muito bons para fazer isso. Mas, em algum momento, esse juro vai atingir um momento mais normal e as pessoas vão ter que voltar a investir tanto nos nossos fundos quanto os de vocês aí, né? Então, eu acho que quando a gente tiver essa mudança de ciclo, que eu acho que, eventualmente, acho que está razoavelmente próximo de acontecer, eu acho que as pessoas têm que entender o que elas vão fazer, como fazer a alocação em bolsa, né? Acho que é uma discussão interessante, assim. E é isso, assim, acho que esse é o ponto. Não, boa, excelente. A conclusão que eu fiquei aí, eu vou esperar a carta também, né? Olhar com mais detalhes, mas a flexibilidade acaba sendo como qualquer carteira, né? Assim, o simples rebalanceamento ali das posições, né? Você não ficar totalmente passivo, não ser uma escolha binária, né? Ou ficar totalmente CDI ou totalmente no IBOV. Só de você fazer esse rebalance já vai melhorar estruturalmente o seu resultado para ambos os lados. Não, entendi. Ok. Quero voltar depois aqui mas podemos falar de China aqui? Ou fiquei curioso de saber a respeito de China. A gente escutou algumas coisas a respeito do Brasil vencer de WO e tal, né? Eu acho que não foi muito isso que a gente escutou aqui, porque os emergentes com essa expectativa de que os emergentes não podiam ser, digamos assim, alguns saem da expectativa de serem investíveis e o Brasil seria a bola da vez, né? Então a gente não viu esse cenário se concretizar, né? Excelente a sua lembrança, né? Foi Brasil vencendo de WO. Até sozinho o Brasil perdeu. Até sozinho o Brasil perdeu. Mas acho que o Brasil perde muitas oportunidades para dar certo, né? Mas a gente, acho que tudo tava, enfim, né? Um desses caras de mercado super... E aí tudo é baseado na expectativa, né? No Brasil, a gente tem a expectativa talvez alta demais para o que a gente pode ser, né? E eu acho que não é ser pessimista ou otimista, é ser talvez conformista, né? E tentar aqui entender que, poxa, de fato, a gente vai ter resultados normais, assim. A gente não tem nenhuma empresa que nem a NVIDIA no Brasil, não existe, né? Que tem essa exponencialidade, né? Só para não errar. Não existe esse tipo de negócio aqui. Mas acho que existem vários negócios legais para investir. E a verdade é que a gente concentra uma discussão muito no Ibovespa, né? E eu brinco que, assim, tem várias outras bolsas acontecendo no Brasil. Seja uma bolsa mais small cap, como vocês atuam no Market Makers FIA, uma coisa mais mid cap, large cap, que é o que a gente faz lá na estúdio. Tem vários outros mercados que eventualmente não conversam com o Bovespa, não tem necessidade de ter vale sempre, né? E eu acho que o que a gente está tentando de fato fazer lá é de fato falar, olha, eu tenho que ter um fundo que vai ganhar da renda fixa, esse é o meu benchmark, né? Então, se eu achar que não tem que ter equity, eu não vou ter equity. Se eu acho que tem que ter mais equity, eu vou ter mais equity, né? E se a gente achar que é melhor estar long and short, a gente tem essa flexibilidade. Se a gente achar que um short compõe bem o fundo, a gente vai ter o short. Então, a gente tem outros vetores, né, de oportunidades para botar no fundo que não é só a bolsa subir, né? Não precisa torcer só para isso, né?